Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. E é com muita alegria que nós vamos falar mais um pouquinho sobre o trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração. Então, item 8 a 10, verdadeira pureza e mãos lavadas. Por quê? Por que a gente estuda esse Evangelho? Qual é o nosso objetivo? Se a gente compreende que Jesus é nosso modelo e guia, o mínimo que a gente tem que fazer é entender o que Jesus falou, né? Porque através desse ensinamento a gente consegue processar nossas mudanças interiores. Então vamos entender aqui o que é que Jesus nos diz. É um trecho do apóstolo João. Vamos lá. Então chegaram a ele uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Então chegam lá para Jesus e fazem essa colocação. Vamos lá, ver Jesus o que vai responder. Então Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs esse mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, e esse outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Então vamos devagarzinho aqui, né? Então o que Jesus está falando? Ele está falando sobre o costume, uma tradição que cada cultura, cada sociedade, cada povo tem, e aquilo que ele trouxe como mandamento. Então qual era a tradição? Antes de comer, lavar as mãos. E todo mundo respeitava isso e fazia direitinho. Mas e daí? E depois de lavar a mão? Então daí Jesus vem e fala assim: mas você honra um e viola o outro. E como assim? Nós não violamos segundo os fariseus. Eles faziam direitinho. Mas Jesus reforça. O mandamento de Deus, Deus pôs esse mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. Então eu posso lavar a minha mão, entender que isso eu cumpro com aquele dever que eu preciso fazer, mas eu não preciso então honrar meu pai e minha mãe. É isso que Jesus está falando para eles? Vocês entenderam isso também? Sim. Então eu tenho um ato externo, onde eu compreendo que através desse ato externo eu já cumpri a minha obrigação e o meu dever, e eu não preciso então tratar bem minha mãe e meu pai. Muito bem. E esse outro, né? Seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. Nossa, Jesus vai punir de morte. Será que nós entendemos isso mesmo? O que seria essa morte quando Jesus usa dessa expressão? O que é que morre dentro de cada um de nós quando a gente trata nossos pais com palavras ultrajantes? Quem tiver acordado, responde. O amor, a bondade, o respeito morre? Sim ou não? Sim. Isso, acordado. Morre, isso que morre dentro de cada um de nós, quando a gente ultrapassa determinados limites, desrespeita um pai ou uma mãe. Cris, mas você não tem noção que tipo de pai eu tenho ou que tipo de mãe eu tenho. Eu posso não ter noção mesmo,
mas honrar pai e mãe é da lei para todos. Não é para... Jesus não falou, olha, honra, mas se você tem um pai assim, ou uma mãe assado, não é para honrar. Não é isso que Jesus falou. E se nós somos espíritas, quem é que escolheu o pai ou a mãe? Nós. Aí, tá vendo? Até isso vocês já sabem. E adianta reclamar depois. Adianta reclamar depois, como é isso? Se eu escolhi meu pai, se eu escolhi a minha mãe, quando nós fizemos a nossa programação reencarnatória, nós escolhemos a família, nós escolhemos o local, nós escolhemos a cultura, nós escolhemos o país que a gente vai reencarnar, a gente escolhe o sexo. Então a gente faz muitas escolhas no mundo espiritual antes de reencarnar. E quando reencarna a gente vai achar ruim? É isso mesmo? Não. Então qual é o nosso papel? Honrar pai e mãe, sim ou não? Sim. E Jesus está certo aqui, ó. Então seja punido de morte. O que morre então dentro de nós? O respeito. Morre a gratidão por esses pais terem nos dado a vida. E é por essa vida que cada um de nós está com esse corpo material. Então é isso que morre. Morre o respeito, morre a gratidão, porque essa fala de Jesus é metafórica. Ela precisa ser interpretada por cada um de nós. Não é? Então, no entanto dizeis, aquele que haja dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que, pois, não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe, torna-se inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Então eu lavo a minha mão, e eu desrespeito a minha mãe, eu desrespeito meu pai, eu tenho palavras de ódio, eu não compreendo o relacionamento que a gente tem, eu nem trago gratidão no meu coração, mas eu lavei a mão. É isso? Isso faziam os fariseus. E isso dava importância aos fariseus. Mas Jesus fala que não. Não é isso que é importante. Lavar as mãos é a coisa mais fácil, não é não? Principalmente quem tem toque lava muito a mão, mas continua com o coração de que jeito? Né? Então vamos lá, muito bem. Assim, continuando o trecho do Evangelho. Assim é que vos tendes feito vão os mandamentos de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías, quando diz: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. Então agora nós temos que entender outra coisinha. Os homens criaram costumes, hábitos, tradições, né? Cultura. Então, os homens criaram algumas coisas, e a lei de Jesus é outra. Então, se eu honro os homens lavando as mãos, mas eu estou distante com os meus lábios, né? E o meu coração está distante dos ensinamentos de Jesus, o que é que a gente entendeu da mensagem dele? Nada. Muito bem. Pastor Diego? Né? Porque o que é que a gente precisa? Olha como Jesus fala, né? Honra-me, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, para Jesus importava o que se falava, importava o que se fazia, mas importava o que se agia. Porque tudo aquilo que a gente também fala do coração. Então, quando o nosso coração está puro, quando o coração a gente tem
esse respeito. O quanto desse ensinamento de Jesus faz parte do nosso dia a dia, porque também não é só o dia de vir no centro, não é o dia só da missa, não é só esse dia que eu tenho que estar bem, hoje eu posso falar palavrão, porque é dia de centro, né? Não é nada disso, estamos orando com o lábio, porque o nosso dia a dia são 24 horas de todos os dias da semana. Ser espírita, brincadeira, não é fácil não. E orar e vigiar? Porque nós temos que vigiar quem? O nosso marido, a nossa esposa ou nós mesmos? A nós mesmos. Então nós temos que nos vigiar naquilo que a gente faz da nossa vida, principalmente conosco e com o próximo mais próximo. Quem é que é o próximo mais próximo da gente? Aquele que está dentro do lar com a gente, né? Se a gente tratar bem esse, significa que nós estamos compreendendo um pouquinho o ensinamento de Jesus, né? Compreendemos um pouquinho, vamos lá. Então, as doutrinas e mandamentos que vêm dos homens, será que coincidem com os ensinamentos de Jesus? Se sim, a gente segue. Se não, a gente não vai se preocupar em lavar a mão. Por isso que o tema é a mão não lavada. Porque se você não lavar a mão e tiver pureza no seu coração, eu entendi o ensinamento de Jesus. Né? Muito bem. Então, a verdadeira pureza é a do coração, como disse Jesus. O objetivo de todas as religiões é conduzir o homem a Deus. Para isso, o homem precisa aperfeiçoar-se. Todas aquelas em que a forma supera o conteúdo não atinge seu objetivo, pois a verdadeira pureza é aquela que vem do coração. Hoje, eu não tenho ideia, eu deveria ter pesquisado quantas religiões nós temos no mundo. Alguém tem essa informação? Não sei também. Mas tem muitas. Quantas, Antônio? Quantas religiões? Não, nós temos muitas. Que sejam 200, que sejam 300. Então, os homens criaram quanto? 10 mil, hoje tem baixo, 10 mil religiões, olha o Google, ambulante, 10 mil religiões. Os homens criaram muitas religiões, mas o Deus que criou os homens é apenas um. E dentro do Espiritismo, esse Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Se a gente compreende esse Deus como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, muitas coisas da nossa vida já vão se ajustando. Porque aquilo que acontece na nossa vida é um efeito inteligente ou não? Sim, nosso povo está, né? Sim, se Deus criou o nosso universo, cria esses planetas e faz as leis que regulam, que regem o nosso universo. O que acontece na nossa vida está certo ou está errado? A gente tem alguma dúvida? Tem alguma coisa errada ou tem algo que a nossa ignorância não permite que a nossa consciência seja clara o suficiente para compreender? Porque o entendimento da razão do ser e da razão da dor é só para a nossa evolução espiritual. Mas eu sofro muito. Sim, muitas pessoas sofrem muito. E o que a gente faz nesse sofrimento? Como é que a gente lida com isso? A gente lida com fé? A gente lida com otimismo? Lida com esperança? Compreende que esse sofrimento gerou uma transformação moral em nós, para que a gente, através dessa pureza de coração, se aproxime da verdadeira religião,
que é nos religar a Deus, não a nenhum rótulo religioso. Jesus não criou nenhuma religião. Jesus fala que aquele que é melhor transforma cada um de nós no ser melhor. Essa é a verdadeira religião. Aquela que muda tudo aquilo em nós que cada um de nós reconhece como algo a ser transformado, como algo a ser melhorado, revisto, né? Ressignificado. Termo lindo, ressignificar. Então, nesse evangelho, escribas e fariseus aproximaram-se de Jesus Cristo para reclamar de seus seguidores. Não seguiam os costumes estabelecidos de lavarem as mãos antes das refeições. Jesus então diz: não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é isso que torna o homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. Então é o que sai do nosso coração. Essa deve ser a nossa reflexão de hoje, a nossa preocupação em tudo aquilo que a gente vive na nossa experiência. Vamos dormir toda noite e perguntar para a gente, quando estiver no travesseiro, o que saiu do nosso coração hoje? O que nós fizemos nesse universo hoje? Como é que nós tratamos o outro hoje? Porque nós temos que olhar para nós, não é para o outro. Se o outro é instável emocionalmente, se o outro é desequilibrado, se o outro é agressivo, se o outro chuta o pau da barraca, se o outro xinga, humilha, desrespeita, é o que sai do coração dele. Que dó, que triste acompanhar um ser quando está vivendo a experiência dessa grandeza, que é única para cada um de nós, e não aproveita para fazer o seu melhor, não aproveita para dar o seu melhor em qualquer relacionamento, inclusive para si próprio. Muito bem. Então, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Então Jesus insiste, ele repete isso no Evangelho. Em vão me honram com os lábios, porque é aquilo que a gente está expressando, mas e aquilo que a gente está vivendo e sentindo, né? Isso que importa. Portanto, o que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, porque é do seu coração que saem o quê? Os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro, né? Então vamos lá, vamos ver como são esses comportamentos. Do coração saem os maus pensamentos. Então começa aí a nossa autoobservação. O que é que está vindo na minha mente? O que é que eu penso? Que ideia está vindo? Esse pensamento é meu? Isso faz parte da nossa experiência, ou a gente está sendo também influenciado por outros tipos de espíritos que também andam conosco e que também têm uma experiência aprendendo? Se vem um mau pensamento, a gente precisa questionar. Primeira coisa, esse pensamento é meu? Não, eu não poderia estar pensando esse tipo de coisa. Não faz parte de mim pensar sobre isso. Então legal, ótimo. Vamos virar a página, vamos cantar, vamos contar até 10, vamos rezar, vamos fazer alguma coisa para que esse mau pensamento não domine
nossa mente? Sim ou não? Sim. Vocês sabem bem? Olha, que turma, muito do céu. Né? Todo mundo tem, claro, é o nosso mundo mental. Mas aí a gente pergunta, Jesus pensaria sobre isso? Não é um bom parâmetro para a gente pensar? Será que Jesus pensaria isso que eu estou pensando agora? Será que está dentro do seu ensinamento de amor esse tipo de pensamento que eu estou tendo? Então a gente precisa rever, a gente precisa ressignificar, precisa mudar, né? Não, mas esse pensamento vai e volta. Tem importância, insista, cante de novo, reze de novo, leia um livro em voz alta, dance, saia para correr, saia para caminhar, faça alguma atividade física. Nós precisamos trocar esse mundo mental, porque é ele que vai fazer que saia do nosso coração esse pensamento. Mas por que será que a gente está pensando isso? O que será que desencadeou isso? Vamos buscar dentro de nós. Por que esse pensamento foi estimulado? Se eu não conseguir sozinha, peça ajuda. Vem aqui, a gente conversa. Vamos mudar isso. Porque se eu consigo mudar esse mau pensamento, eu mudo tudo aquilo que ele estrutura. Porque nós desencadeamos pensamentos assim fantásticos, né? Porque se eu chegar deixa eu ver para quem eu vou chegar, para a Ruth, vamos pensar que a Ruth era casada. Eu chegava para a Ruth e falava assim, Ruth, hoje eu vi o seu marido. E não fala mais nada. O que eu fiz na cabeça dela? Eu pus minhoca. Quantas minhocas, Ruth? Misericórdia. Misericórdia é bom. Né? Quer dizer, ela pode ficar imaginando porque ela vai desencadear um mau pensamento. Porque eu fui muito incisiva ao falar a forma como eu falei. Não é isso? E daí? Nisso ela já está estruturando a vingança com esse marido, não é isso? A vingança. Mas eu não falei nada. Tudo ela que criou. E tudo nós criamos sim na nossa mente de uma forma desordenada, desequilibrada, desestruturada. Por que a gente ainda faz isso? Porque nós não temos o controle. Ah, mas então eu tenho que ter controle. E a gente tem controle? Não precisamos ter? Sim, precisamos ter controle. Porque senão o que a gente está fazendo? Né? A gente aprende inglês, aprende alemão, sabe computador, fez PhD, tem curso de doutor e controla o pensamento? Como assim? E o autocontrole? Autocontrole, eu me controlo. Eu me controlo porque eu me domino naquilo que eu quero pensar e naquilo que eu permito pensar. Porque se eu não permitir, também esse pensamento não vem. Eu não permito. Eu quero outra coisa para a minha vida. Eu desejo outras coisas. E daí, então alguém chega para você e fala assim, olha, você nunca vai engravidar. E eu passo a acreditar nisso. Por quê? Quem é a pessoa que falou isso? Merece crédito? Ela é dona da verdade? Ela é dona da sabedoria? Ela tem conhecimento? Por isso que Kardec fala que a nossa fé tem que ser raciocinada. As pessoas falam muito mais o que não devem do que aquilo que devem. Mas tá bom, eles podem falar à vontade. O problema é eu acreditar. Esse é o problema. Por que é que eu acredito? Por que é que eu dou margem para pessoas continuarem falando e fazendo do jeito que fazem? De repente você encontra alguém na rua e fala, nossa, você está com uma cara de doente, não?
Pronto! Bastou isso para a pessoa adoecer, porque a gente permite, o outro pode falar o que quiser, porque a gente permite isso acontecer. A questão é com a gente. Porque eu dou tanto crédito àquilo que falam, se verdadeiramente não sei nem quem é. Ah, mas é um youtuber famoso e... Quer dizer o que exatamente? Porque Jesus também é famoso. Por que a gente não escuta aqui? Por que a gente vai escutar alguém que está realmente cobrando para passar uma informação e fazer com que isso me atrapalhe mais a minha vida? Não é? Muito bem. E olha aí, que veio o pensamento: homicídio, adultério, fornicação, furto, falso testemunho, blasfêmia, maledicência. Isso tudo sai de dentro da gente? Sai. Por quê? Porque nós temos essa faixa ainda de espíritos imperfeitos, nós estamos crescendo no nosso processo evolutivo. E se a gente consegue controlar e dominar isso tudo dentro de nós, nós elevamos as nossas asas do amor e da sabedoria. E é isso que vai ser o verdadeiro tesouro para cada um de nós, que levaremos para a eternidade. Muito bem. Então, a verdadeira pureza, os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus, apegando-se à prática das regras instituídas pelos homens, as quais os observadores rigorosos tomavam como casos de consciência. O essencial, muito simples, acabava por desaparecer com a complicação da forma. Então era simples, você ia lá, lavava a mão e estava tudo certo, ninguém precisava seguir o mandamento de Jesus. Como assim? Então é isso que Jesus está chamando a nossa atenção. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que fazer a reforma moral, de lavar as mãos do que limpar o coração. É mais fácil ou não é? É mais fácil lavar a mão do que controlar o pensamento? Muito mais fácil. E é isso que Jesus espera da gente? Não. Ele não espera, muito pelo contrário. As mãos tanto faz. Se estava lavada, se não estava lavada, para ele não tem importância nenhuma, porque era o costume da época. Mas o importante era aquilo que a gente trazia no coração. Então os homens se iludiam a si mesmos, acreditando-se acreditando-se quites para com Deus, porque se acostumaram com essas práticas, continuando a ser o que eram, sem se modificarem, pois lhe ensinavam que Deus não exigia nada, mas do que apenas essas práticas. Foi por isso que o profeta disse: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas do que os mandamentos dos homens. Então, gente, essas práticas exteriores, nós estamos tratando hoje aqui de mãos lavadas, mas quanto existe na nossa cultura, nas religiões, em várias crenças, atos exteriores que não se preocupam com honrar a sua própria reforma íntima para sair melhor do coração. Então só de fazer isso aqui já está bom e não preciso honrar. Nós continuamos muito com essa prática, né? Precisamos rever tudo aquilo que a gente faz como ritual, como expressões que são necessárias para honrar o mandamento, não de Deus, mas dos homens. Daí ela é exterior. Mas essa renovação, aqui, lavar as mãos é melhor do que limpar o coração. Os homens se iludiam a si mesmos, que não sejamos mais iludidos.
a gente precisa lidar com a realidade e aquilo que Jesus verdadeiramente nos falou. Porque se a gente vai ser seguidor de Jesus, não adianta lavar a mão. Nem o pé. Entendeu? Não pode dar nada. Então, o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. Legal essa, né? Se a gente participa, porque aqui a igreja, o centro espírita é aberto a todas as religiões. A todas as religiões. Independentemente. Então, se todo o empenho em cada evangelho que a gente tem, cada palestrante se impõe em estudar, se coloca à disposição para estudar, se preparar para que isso atinja o nosso coração e dele provoque uma renovação, daí a gente atinge um objetivo. Nós conseguimos mexer um pouquinho. Se no outro dia alguém estiver pensando no que foi falado hoje, um momento sequer, porque a gente guarda muito pouco de cada palestra, mas um instante sequer a gente guardar e a gente se preocupar em observar o que sai do nosso coração, a palestra já surtiu o efeito que ela precisava. E a religião que faz isso, que promove essa transformação para sermos seres humanos. E o que é ser humano? Todos os reinos respondem à natureza que eles vieram a cumprir. Então, a gente pega os vegetais cumprindo o seu papel, a gente pega os minerais cumprindo o papel no reino da natureza, a gente pega os animais desempenhando esse papel. E os homens estão desempenhando realmente esse papel de ser humano, mas manso, como está no Evangelho de hoje, puro de coração, brando, bem-aventurados os brandos, os pacíficos. O quanto da paz que existe no mundo sai de cada um de nós, ou o quanto da guerra que tem no mundo sai de cada um de nós. Quanto nós estamos colaborando para que esse universo seja diferente. E a doutrina dos espíritos, segundo o nosso mestre Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. A gente sabe o que é má inclinação em nós? Sim ou não? Sim. Sabemos. A gente tem inveja, a gente tem orgulho, a gente tem raiva, a gente tem ódio. O que a gente tem? A gente sabe. Mas o quanto eu estou me esforçando, é isso que o Kardec fala, porque nós não vamos conseguir sair perfeito nessa vida e nem em muitas outras. Nós estamos muito longe de uma perfeição. Precisamos de muitas reencarnações para isso. Mas, se a gente se esforça, é força de vontade. Eu preciso fazer uma força para melhorar isso em mim. Então a gente coloca aquela placa na geladeira, né? Só por hoje, como diz os alcoólatras anônimos, que é legal aquilo lá. Só por hoje, é um dia de cada vez. Só por hoje não vou ter raiva. Pronto. Faz lá um empenho. Só por hoje não vou ter ciúme. Só por hoje vou melhorar meu orgulho. Só por hoje. Vamos devagarzinho. Um pouquinho por vez. Vamos nos perdoar se a gente também não conseguir. Nem por hoje, nem por ontem, mas até amanhã. Tem depois de amanhã. É um empenho. É uma força, e a gente tem isso dentro de nós. E Jesus com os nossos pequeninos, né? Cuide, pois, da transformação moral, a fim de que a sua atitude religiosa não seja como a bolha de sabão, reluzente por fora, mas vazia de conteúdo e de
de existência fugaz. A bolha de sabão é linda, né? Quando a gente vê aquela criançada soltando as bolhas, mas a hora que ela estoura não tem nada. Molha só um pouquinho o chão. E isso precisa ser um compromisso nosso. Precisa ter esse compromisso mesmo, da gente se esforçar, né? Para realmente transformar moralmente cada um de nós. Não confunda, então, ato exterior com atitude íntima. Atitude íntima com ato exterior. Lavar a mão e melhorar meu orgulho. Lavar a mão e melhorar em nós o ódio. Lavar a mão e ser mais brando, mais manso, mais pacífico. Não adianta lavar a mão. É a mudança íntima mesmo. Então não confunda o ato exterior com a atitude íntima. Não se pode amar de verdade com o coração impregnado de egoísmo. Melhore seu mundo interior seguindo os ensinamentos de Jesus. O fruto amadurece de dentro para fora. É um trechinho do livro de André Luiz, Vivendo o Evangelho. O fruto amadurece de dentro para fora. E nós, fazendo parte dessa natureza fantástica, não podemos ser diferentes. Nós também temos que melhorar de dentro para fora. E a atitude exterior é o de menos na vida de cada um de nós. É o de menos. Muito bem. Portanto, no nosso Evangelho nós temos a ler um dos capítulos sobre o homem de bem. É esse o nosso objetivo. É onde a gente precisa chegar. Então, por isso que reforçamos aqui. Porque o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. É a lei maior de Jesus, a lei de amor. E a lei de amor, justiça e caridade. Porque quem ama é justo. Continuam acordados, não? Quem ama é justo? Faz caridade? Respeita o próximo? Muito bem. Esse é o homem de bem. Tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e em sua sabedoria? Tem fé em Deus. Então a minha vida está certa, gente? Tá. Eu tenho fé em Deus. É isso que eu acredito. A minha vida está certinha. Não tem nada errado. As minhas atitudes podem estar equivocadas. Melhore. Mas aquilo que acontece na minha vida, nós estamos na lei de ação e reação. A cada ação nós temos uma reação. Então nós estamos na colheita. Quando nós estamos dentro de algum sofrimento. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, nós não vamos escapar dela. É aquilo que nós plantamos na nossa vida. É ela que vai fazer sentido. Então, se eu acredito em Deus, eu tenho fé. Preciso procurar alguma coisa mais fora? Não. Não. É a minha relação com Deus diária? Sim. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações. Isso vai propiciar nosso crescimento, nossa evolução. Todas as dores, todo o sofrimento vai melhorar a nossa evolução como ser humano. Vamos atravessá-las com fé, com esperança, com coragem. Vamos melhorar a nossa prece, nossa ligação com Deus, para poder estar suportando isso tudo. E a gente passa, porque todo mundo que está aqui já passou por muitas coisas. E passaram? Sim. Agora falaram firme. Sim, todo mundo passou. E passa, e tudo passa. Na cabeceira da caminha do Chico Xavier estava escrito lá: tudo passa. Então, o dia que ele estava feliz, ele olhava para a plaquinha, tudo passa. O dia que ele estava triste, ele olhava para a plaquinha, tudo passa. E tudo passa.
né? Portanto, é impregnado do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. A gente compreende que esse é o nosso papel. É isso que eu tenho que fazer. A gente precisa ser bom com a gente, com quem está na vida com a gente. Fazer o nosso melhor. Estar fazendo o nosso melhor. E sempre com fé em Deus. Sempre com fé em Deus. Esse é o homem de bem. E, para encerrar, trouxe uma musiquinha que foi feita pelos nossos cantores atuais do Brasil, e arrecadando fundos para nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Então, a música é muito legal, acho que não é todo mundo que conhece, porque ela está sendo divulgada agora, então vamos ouvir aí, que é legal. This is a life.
E se a gente fizer o melhor uns aos outros, nós já estamos compreendendo o que significa as mãos não lavadas, e sim o coração puro. Muito obrigado a todos, muita paz.